Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre os crimes contra a família previsto no Código Penal, tá? Esse rol de crimes, eles não são normalmente lembrados na maioria dos concursos, mas chega a cair, certo? E nem é dado tanta atenção a esses crimes em sala de aula, certo? No curso de Direito, por exemplo, ou em preparatórios para concursos. Todavia, são crimes que não sofreram nos últimos anos alterações legislativas, tá? E que merecem ter uma revisão, conforme o contexto que nós vamos colocar atualmente. Ainda permanece a redação do Código Penal de 1940, tá? Então, os crimes contra a família, tá? A família, no direito brasileiro, ela está regulada no Código Civil. O Código Civil ele traz o regime jurídico da família e lá possui regras sobre o casamento, o estado de filiação, assistência familiar, tutela, curatela, poder familiar. Então, o legislador de 1940 ele estabeleceu algumas condutas que, se praticadas, caracterizam crimes, seja contra o casamento, contra o estado de filiação, contra a assistência familiar e contra o que o legislador de 1940 chamava de pátrio poder, que hoje é substituído pelo termo poder familiar, né? E contra a tutela e curatela. Então, são os crimes que nós vamos estudar violam esses valores, esses direitos, esses regimes jurídicos. Então, existem crimes que violam o regime jurídico do casamento, certo? Que viola o estado de filiação, que é aquela relação paterno-filial e materno-filial e todos os direitos que decorrem dessa relação, tá? Também nós temos crimes contra a assistência familiar, o dever que a família tem de assistência mútua, tá? E também os institutos da tutela, curatela e do pátrio poder, assim designado pelo Código Penal, tá? Os civilistas ouvindo essa palavra, essa frase, pátrio poder, né, deve ficar incomodado, já que atualmente não se fala mais em pátrio poder. Esse é um termo antigo, retrógrado, tá, de uma época em que o homem, né, era quem representava ali a família, né? Então, atualmente se fala em poder familiar. Ambos os pais dirigem o destino da família, certo? Então, crimes contra o casamento. Nós temos um bem conhecido crimes contra o casamento, que é o crime de bigamia, tá? Previsto lá no artigo 235. Nós temos o crime de bigamia, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, o crime de conhecimento prévio de impedimento, simulação de autoridade para a celebração de casamento e o crime de simulação de casamento. São os crimes previstos contra o instituto jurídico do casamento. O mais conhecido deles nós sabemos, é o crime de bigamia, né? Então diz o artigo 235, contrair alguém sendo casado em novo casamento. O que há de importante aqui mencionar? O caput do artigo 235 trata-se de um crime próprio com relação ao sujeito ativo. Por que crime próprio? Porque não é qualquer pessoa. A lei exige uma qualidade especial do sujeito ativo para praticá-lo. Qual é a condição? Que seja casado. Então ele contrai com alguém um novo casamento já sendo casado, já estando na situação jurídica de casado. Veja bem, não é separar judicialmente, não é separado de fato, é estando casado. Não é também em união estável. Quem, convivendo em união estável, contrai um casamento com outra pessoa, não pratica bigamia. Da mesma forma, quem, estando casado, contrai união estável com outra pessoa, não pratica bigamia. Isso pode gerar consequências na esfera civil, tá? Mas na esfera criminal, para fins de caracterização de bigamia, não há crime. O parágrafo 1º, ele pune aquele que não sendo casado. Olha só, na modalidade do parágrafo 1º é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar, pois diz que aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Tá? Então, veja bem, o crime de bigamia na modalidade do parágrafo 1º é crime comum com relação ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar, desde que ele conheça a situação jurídica do outro cônjuge, tá?
Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considere-se inexistente o crime, certo? Então, veja bem, se o primeiro casamento for nulo, o crime não existe. Por quê? Se é nulo, não produz efeitos. Então, não significa que ele casou por 2 vezes, tá? Então, da mesma forma, se ele casou, né, se ele o segundo casamento é nulo por outro motivo, que não seja bigamia. Porque a bigamia em si gera a nulidade do casamento, né, ocorrido em segundo plano, em segundo momento. Então, se por outro motivo foi anulado o casamento que não a própria bigamia, não vai caracterizar a bigamia, pois é como se não houvesse um segundo casamento. Tá? Lembrando que o crime de bigamia ele se consuma com o sim. No momento em que finaliza a celebração, no momento em que os nubentes afirmam perante a autoridade que está celebrando o casamento que manifesta o interesse livre, voluntário de se unir em matrimônio. Então, nesse momento ocorre a consumação. É importante mencionar também que é possível a tentativa iniciada a execução. Quando que se inicia a execução? Com a celebração do casamento. Iniciada a celebração do casamento. Caso não chegue ao final por circunstâncias alheias à sua vontade, então nós temos a tentativa. É importante mencionar que se na fase de habilitação para o casamento é descoberto a existência de um casamento anterior, aquele cônjuge não vai responder por tentativa de bigamia, tá? Mas sim por falsidade ideológica. Porque o crime de bigamia é contrair casamento. Então, o início da execução é com o início do casamento em si, da celebração do casamento. Se não iniciou a execução. Então, a habilitação é mero ato preparatório. Tá? E não pune o ato preparatório da bigamia. É crime autônomo. Pode caracterizar falsidade ideológica. Tá? Então, com relação ao crime de bigamia, o que há de importante se mencionar é isso. Tá? O que nós podemos também lembrar aqui, comentar aqui, agora já sobre o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento e o de conhecimento prévio de impedimento, certo? É que é o seguinte, são normas penais em branco. O artigo 236 e o artigo 237, que trata dos crimes de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento e do crime de conhecimento prévio de impedimento, trata de normas penais em branco. Por quê? Porque precisam de complementação. Onde é que está a complementação? No Código Civil. Então, o Código Civil traz o que deve ser considerado erro essencial, o que deve ser considerado impedimento. Então, o legislador penal ele deve complementar com o que está disposto lá no Código Civil, certo? Lá por volta do artigo 1557, 1521 do Código Civil. Ok? Então diz o artigo 236, contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando o impedimento que não seja casamento anterior. Então, o criminoso, ele contrai um casamento mantendo o outro cônjuge em erro, induzindo ele em erro, sobre um erro essencial. Erro essencial são algumas situações elencadas no Código Civil que se um dos nubentes soubesse sobre o outro, não casaria. Então, se um dos nubentes sabe, toma conhecimento após o casamento que o seu cônjuge era um estuprador, respondia a vários processos por estupro, ou era um pistoleiro, né? Ou tinha uma doença grave. Então, são situações que caracterizam erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. E se um dos cônjuges foi induzido a erro, né, a acreditar que não existia essa questão, certo? Essas situações, caracteriza crime por parte do cônjuge que induziu. O mesmo vale para a ocultação de impedimento, certo? Diverso, logicamente, de casamento. Se você é casado e esconde isso, pratica condutas com o objetivo de esconder isso da nova pessoa que você quer casar, e você casando com ela, você vai responder por bigamia, tá? E não pelo crime de induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento. Então, este crime vai se consumar com um sim na celebração do casamento, tá? E é necessário que o agente induza, minta, oculte, esconda, pratique alguma manobra com o objetivo de induzir a outra pessoa ao erro essencial sobre ele, ou escondendo-lhe o impedimento, tá?
Já o próximo crime, conhecimento prévio de impedimento, ele é diferente desse crime. Por quê? Porque ele fala o seguinte: contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que ele causa nulidade absoluta. Então veja bem, nessa situação o agente ele sabe do impedimento, mas não pratica nada para induzir o outro ao erro. Ele simplesmente não fala nada. Contrai o casamento e não fala nada. Tá? Então, esse é o ponto principal de distinção entre os dois crimes e o ponto de relevante que a gente traz para esta aula, para este momento. Tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar tratando sobre crimes contra o casamento. Tá ok? Não percam!